Opa, eu sou o Sunset e, manos, vamos pra mais um vídeo da obra do Rei Absoluto. E, cara, que obra da hora, mano, que obra boa, que protagonista. Ah, lembrando, esse vídeo vai conter tanto a parte 1 quanto a parte 2. Então, se você já assistiu a primeira parte, a partir desse minutinho aqui, começam as novidades. E se você não assistiu nada da obra ainda, pega uma pipoquinha e bora aproveitar o vídeo. E a nossa obra já começa com o protagonista falando que reencarnou num mundo de fantasia. E ele ressalta dizendo que era um pouco mais do passado, já que não tinha tantas luzes de LED e sim um candelabro cheio de velas. E ele diz que acha que é uma casa bem rica, ainda mais para um órfão sem casa que morreu de trabalhar demais. E que era um lugar bem decente para se reencarnar. E ele fala também que tinha outro motivo pelo qual ele tinha achado ter nascido em uma casa rica, já que a mãe biológica dele era extremamente linda. E realmente, Pratinha, sua mãe era bem bonitona. E ele fala que parece que ele não vai ter problema com a vida amorosa, já que biologicamente, né, ele vai ser bonitão. E vocês vão ver, mais pra frente vocês vão ver, o cara é... Então, 3 anos se passam e o Prota começa a subir em cima do banquinho pra poder olhar por fora da janela. E foi a primeira vez que ele... Caramba, 3 anos depois pra ver de fora da casa dele. E ele fica maravilhado, dizendo que ele é realmente coisa de outro mundo. Que o mundo lá fora era incrivelmente grande, até que chega uma empregada, chamando ele de jovem mestre. E ele ressalta aqui que a aventura dele foi bem rápida, já que ele mal conseguiu olhar pela janela. E ele pega ele pelo braço, dizendo que isso era muito perigoso. E olha esse Protinha, que coisa mais fofa. Então ele fala pra gente que ele era filho de um grão-duque de Dragônia, no reino de Leonhart. Ou seja, ele era um duque. Então já passa mais 5 anos. Agora o Prota já tá com 8 aninhos de idade. E ele começa a aprender esgrima, porque futuramente ele ia se tornar um cavaleiro do reino. Ele fala que o mestre dele era um cavaleiro dispensado do palácio, o cavaleiro sagrado Sir Gothic. Ressalva pra esse cara que parece que acabou de sair do Roblox. Então ele diz que isso com certeza foi da vontade da deusa e que será recompensador ensiná-lo. Então, cumprimentando o nosso Protinha, que aparentemente se chama Leon. Então o protagonista fica todo animado, pedindo pra que ele cuide dele. Só que no mesmo momento, ele já aparece xingando pra caramba o mestre dele, porque ele tava puxando uma pedra imensa. Isso já tendo passado 6 anos desse treinamento. Coitado, olha o tamanho dessa pedra que ele tá puxando. O coitado tá quase se cagando de fazer força. E ele fala que um cavaleiro sagrado era realmente um tipo de monstro, que ainda tinha uma pele humana, uma cara humana, e que era extremamente difícil se qualificar pra ser um cavaleiro sagrado. E a gente vê o Sir Gothic mandando ele dar mais uma volta com aquela pedra que é muito maior que o coitado do protagonista. Vemos nosso Protinha balançando a espada aqui contra o mestre, né? Então ele fala pra gente que é preciso completar missões para se tornar um cavaleiro do reino. E é por conta da sua experiência e honra. E que também tem que ser escolhido por um santo graal e tomar água benta. E diz também que por conta de ser filho de Dragônia, ele tem que aprender sobre tudo para se tornar um granduque. E aqui ele toma uma surra do mestre dele, falando que ele tem que olhar pro seu oponente até o final da batalha. Então ele fala aqui que tá corrido pra ele, porque ele tem que aprender tudo sobre se tornar um sucessor de granduque e além de treinar infinitamente para se tornar um cavaleiro sagrado. E diz que se realmente existir uma deusa, ele pede para que ela o salve. Já passamos mais um pouquinho do tempo e com 16 anos ele parte para uma jornada para ser reconhecido pela deusa e finalmente poder se tornar um cavaleiro santo depois de aceitar a missão dela. Então ele fala, como se consegue o reconhecimento da deusa? Nisso a gente vê uma vila sendo atacada por orcs, pedindo ajuda a alguém, jogando, gritando, pedindo socorros ao vento. Então ele fala que para conseguir esse reconhecimento da deusa, você tem que seguir acumulando fama e fazendo boas ações, que eventualmente ela irá atrás de você. Ou seja, é praticamente um criador de conteúdo e um patrocínio. Inclusive, patrocina nós. E o Prota fala que isso é ridículo. Então vemos cavaleiros e o que parece ali é o Groot? Caramba, é igualzinho o Groot. Saiu do Guardiões da Galáxia e foi parar no mundo de fantasia. E a gente vê praticamente esses cavaleiros tomando um pau pros orcs, falando que esse era o fim, que tinha acabado pra eles, rogando a ajuda da deusa para que eles possam cuidar deles. E vemos que é muitos orcs, e esses orcs aqui, meu amigo, esse orc aqui é louco, perigosíssimo, olha o perigo, meu Deus. Então vemos o nosso protagonista xingando esses orcs de lixos, dizendo que como eles ousavam invadir um território do reino com aqueles pés imundos, partindo em direção ao monstro, dividindo ele no meio. Olha esse quadro, que lindo. E fala que o reino tinha inimigos demais. Já se passa mais 4 anos e o nosso protagonista finalmente se encontrou com a deusa. E meus amigos, amém. Que deusa.
ó filho de Ulfric Dragonia, Leon Dragonia. O nome do protagonista é imponente, né? Meu Deus do céu, esse protagonista é incrível. Vocês vão ver, vocês vão ver. E o protagonista também concorda com o que eu comentei agora, que ela realmente era muito bonita. Então nossa deusa dá uma missão pro nosso protagonista para ele poder provar a sua honra e fé. E o protagonista diz que aceita as ofertas. E a gente descobre que o nome da deusa é Ariana. Aqui no mundo real a gente tem também uma deusa chamada Ariana Grande. O nosso protagonista fala que depois de trabalhar como um por vários anos, ele finalmente se tornou um cavaleiro sagrado. E olha o que eu tô falando. Você marcou as palavras do começo? Esse protagonista aí, ele vai arrasar corações. Mas já tá velho já, 20 anos. Saudade, 20 anos. Então mostra que depois dele se tornar um cavaleiro sagrado, ele atacou orcs, rasgou goblins ao meio, acabou com o culto maligno. E foi assim que ele se tornou um cavaleiro de guerra do reino, dando a possibilidade dele assim conseguir reunir outros cavaleiros também. E diz que ele massacrou mais de 700 mil orcs. E isso incluía crianças e mulheres orcs. É, pesado. Só que nosso protagonista aparentemente se sentia bem contentezinho depois de debulhar todo mundo na guerra. Passa mais um tempo e o protagonista já tá com 35 anos. E aparentemente o santo vivo e semideus Argen Lionheart faleceu. E tudo isso aconteceu quando ele foi convocado pelo Império para derrotar o Arquidemônio. E ele dizia que já era chato quando tinha só orcs. Agora, para piorar, apareceu um monte de demoniado. E isso fazia a necessidade da humanidade acreditar nos deuses e viver de forma fervorosa. Tirando tudo isso, eles também precisam eleger um cavaleiro sagrado para se tornar o sucessor do rei Leonhard, que, claro, morreu com honra. E no meio de todo aquele caos, a deusa entra em contato com o nosso protagonista, falando que ele é o réu cavaleiro dela. E para ele ser bem sucedido, como um símbolo de honra e fé. E nisso, ela o escolheu como sucessor. E ele aceita, se curvando. E ele diz que era uma posição com muita honra, e que ele não poderia decepcionar os cidadãos do reino e os cavaleiros que o seguiam. Nisso, ele transplantou o tesouro sagrado, Coração de Leão, da deusa. E vemos essa cena que obra maravilhosa, essa obra é muito linda. E ele prometeu proteger o Santo Graal, sendo assim, se tornando o Grão-Duque de Dragonia e o rei do reino de Leonhard. O protagonista aqui tá com 80 anos já. Aí você pensa que ele tá todo carcomido, tudo velho. Ele aparece aqui todo bonitão em cima de um alazão branco maravilhoso. Ele diz que muitas coisas aconteceram nesse tempo. Afinal, é uma janela de mais de 40 anos. Disse que houve 3 guerras contra os orcs. E também um orc corcunda acabou se tornando um arquidemônio. Como já não era suficiente 3 guerras e um arquidemônio para se lidar, o Império ainda criava mais situações complicadas. Então chega um cavaleiro para nossa majestade, dizendo que a escola de magos negros do Império estava fazendo novos experimentos. E aparentemente esses magos negros tentavam se afastar dos deuses. Que ele fala que isso é o que acontece quando você dá direitos humanos às pessoas que não merecem ser nem escravos. Caramba, protagonista. Então mais 16 anos se passam, e ele fala que os desgraçados do Império finalmente conseguiram. E nisso vemos um velho gritando aos céus, dizendo que fizeram 3 milhões de ofertas vivas, e que por favor concedesse o pedido dele. O protagonista fala que o imperador passou dos limites, e que o cara que falou que não queria morrer, e cometeu suicídio com 3 milhões de cidadãos da capital, convocando assim o Lorde do Caos. Então, eventualmente, o protagonista reuniu cavaleiros e pegou a sua espada, que ainda estava suja de sangue das guerras passadas, e foi em direção ao Império. Então já se passou 121 anos desde o nascimento do nosso protagonista, e ele diz que ele fez o melhor dele. Só que o mundo estava sendo destruído, ao contrário do que ele desejava. Então ele fala que ele tentou destruir o mal com toda a santidade que havia no continente, mas que não foi capaz de pará-los. Nisso, segurando um boneco todo arrebentado, meu Deus. Então, enquanto ele tá ajoelhado no campo de batalha, chega um cavaleiro até ele. E o protagonista diz que o Sir Aren poderia ficar orgulhoso, pois seu pai morreu com honra e irá se juntar ao banquete dos deuses. No campo de batalha, o protagonista diz à deusa, dizendo que seus membros estavam tremendo de medo, que as mulheres consolavam seus filhos que choravam e engoliam suas próprias lágrimas, que os jovens estavam se juntando às chamas quase mortas da resistência em suas mãos, e os cavaleiros tentavam plantar sementes de esperança em uma terra imprestável e mergulhada de sangue. Mas diz a sua deusa, que era a dona da
espada sagrada, da lança sagrada e do santo graal, que o seu primeiro cavaleiro não vai conseguir parar o mal que se espalhou muito além do horizonte. Então ele pede o conselho da deusa do que esse tolo cavaleiro deveria fazer. Então a deusa responde: meu honrado cavaleiro, sua deusa estará com você até o fim. Então o nosso protagonista faz um discurso a seus soldados, dizendo que eles já poderiam ser capazes de ouvir os passos que estão por volta do mundo, pedindo para que eles se enfureçam, com aqueles tolos que acabaram com toda a esperança do mundo, para eles lembrarem que desde que eles tenham honra, eles não vão perder. Então, montado em seu cavalo, ele diz que pela deusa, pela honra e por Leonhart, todas as tropas devem atacar. Então é dito que naquele inverno, eles tiveram batalhas contra bilhões de demônios que enchiam a terra. E ele ressalva os dignos escravos de bárbaros que foram usados como escudo de carne, enquanto os cavaleiros civis, armados com lanças e escudos, morriam com honra, juntamente com cavaleiros gloriosos e o agente que foi escolhido por todos os deuses e templos sagrados, nosso Protinha. Ele diz que ele derrotou demônios até o fim, sozinho, que ele rasgou incontáveis lords demônios, arquidemônios em pedaços, e que mostrou para aqueles o poder do cavaleiro sagrado. Já se passaram 217 anos e o inverno ainda não havia terminado. E se passou 231, 234, 256 anos, até que ele destruiu o último portal demoníaco restante, que não havia mais nenhum lugar para que os demônios escapassem, dizendo aos demônios: seus pobres malditos, baixos servos do mal, agora estão todos presos aqui comigo, neste mundo, e que ele ia acabar com todos eles. E ele diz que não era ele que estava preso nessa situação, e sim aqueles desgraçados que estavam presos ali com ele, partindo pra cima deles e os dilacerando com a espada sagrada. E era sangue pra cá, monstro pra lá, cabeça pro lado, e ali foi uma destruição total. Até que se passam 300 anos. E finalmente, o nosso protagonista destrói o arquidemônio. Vemos então um portal no meio de toda aquela destruição, daquele cenário de guerra, e vemos outras pessoas. Até que alguém pergunta se Harry estava bem, se perguntando o que havia acontecido, incrédulos que ele havia derrotado um arquidemônio com apenas um golpe. E meu amigo, que bicho feio, velho, olha isso. Vemos o nosso protagonista muito sério, com uma aura dourada, dizendo pro monstro se levantar, para que ele fosse corajoso e levantasse para lutar, que aquela não era uma hora de cair. E vemos então duas pessoas muito confusas, se perguntando quem ele era. E com essa aura, nossa, essa aura tá muito estilosa, toda dourada. Ele diz que ele é o rei de Leonhart, o cavaleiro dos cavaleiros, o glorioso, o agente que carrega toda a vontade dos templos sagrados. Ele tá se achando demais, né? Leon Dragonian Lionheart. E ele aparece todo pelado. Que é isso, gente? Meu Deus. Então ele fala, após 300 anos, que foi no 300º ano que ele se deparou com os terráqueos. Acho que o protagonista já tá se achando um alienígena já. E nos aparece uma notificação que ele havia derrotado todos os demônios. E ele diz que o Rei Cavaleiro voltou. Então vemos de outra perspectiva, que um portal se abriu no meio de Seul, e era um portal negro, e que era de rank não identificado, e que a Associação Coreana de Caçadores e a Associação Mundial solicitaram a ajuda de grandes guildas da nação, que eles pudessem participar desse ataque à dungeon. Mas os pedidos haviam sido negados, porque a dificuldade do portal era desconhecida. No fim, acabou que o governo ordenou que a Associação Coreana de Caçadores entrasse primeiro, o que era basicamente uma ordem de execução. Eles mandaram ele pra morrer, pra saber qual que é a dificuldade do portal. E assim que eles entraram no portal, se depararam com o nosso Protinha todo shed. Olha esse cara, meu Deus, essa costa dele, ele deve treinar a costa o dia inteiro. Shape invejado. Esse protagonista aqui tá mais saboroso do que o último. E a garota fica espantada com o nosso peladão. Sem contar com esse cenário de destruição que o protagonista fez. É demônio espalhado, morto pra todo que é lado. Então a garota volta à consciência. E aparentemente ela tá no escritório. E que essa era Han Hari, a gerente associada da Associação Coreana de Caçadores. Então outro rapaz que a gente também viu dentro do portal pergunta se ela tá cansada e oferece um cafezinho. Eu queria um cafezinho agora. E ela agradece, dizendo que tá cansada. E esse é Kim Jin-soo, o gerente geral da Associação de Caçadores Coreana. E ele pergunta pra ela como que tá indo. Só que ela diz que ninguém tá acreditando. E diz que isso era de se esperar. E que aquele era um portal demoníaco de rank negro. E até o arquidemônio tava lá dentro. E que voltar de lá com vida sem a ajuda das outras guildas já seria um milagre. Sem contar que eles também o finalizaram. E isso foi tudo graças
ao nosso protagonista. E olha essas costas, meu amigo, eu tô ficando sentimentos diferentes aqui. E vemos que ele tá no meio de um interrogatório. Então a garota pergunta se ele era um sobrevivente e que ele vivia dentro do portal. E o rapaz afirma, dizendo que era um sobrevivente de outro mundo, e que havia algumas pessoas que conseguiam sobreviver nos reinos do portal, e que os portais que apareciam para todo mundo nos últimos 30 anos tinham alguma similaridade. E a verdade é que o tema era de um mundo em seu caminho para a destruição, ou então um mundo já destruído. E às vezes, sobreviventes conseguiam voltar para a Terra, enquanto mantinham uma força inacreditável que conseguiam dentro do reino demoníaco. E por isso que o governo dá tudo o que tem para conseguir atender todas as necessidades desses sobreviventes. E cria planos para poder recrutá-los. Então a garota fala que é preciso recrutar ele. E não importa o motivo, porque esse cara é incrivelmente forte. Nosso prota aqui sabugou todo mundo do reino dele. Então o cara disse que até um caçador de rank A precisa arriscar sua vida quando enfrenta o demônio de um rank tão alto. Mas ele simplesmente matou o arquidemônio com um ataque só. E que o arquidemônio é um monstro que até os caçadores mais habilidosos do rank S têm medo. E que o protagonista não só o matou, ele simplesmente decapitou o monstro, o destroçando completamente. Parou nessa pose parecendo uma bailarina. E bom, o que mais preocupava ele era a diferença cultural. Que pelo jeito que ele falou de si mesmo, ele deve se achar o rei. E realmente, ele era o rei absoluto. Olha o título do vídeo. Já a mocinha acha que vai ficar tudo bem. E ela diz que soube pela voz dele, que ele é uma pessoa muito boa. Nisso ela é surpreendida completamente com ele enfurecido, chamando quem tava na sala de inseto, estourando toda a sala. E aparentemente era um vidro que impede até os monstros de passar. E foi completamente estilhaçado. E com sua aura dourada ele já diz que o cara ousava manchar o glorioso nome de Leonhardt, fazendo o cara se perguntar se ele era realmente uma pessoa boa. E a garota toda nervosa fala, é choque cultural, eu acho. Nisso vemos 15 minutos antes, o porquê que isso aconteceu. E ele aparentemente está sendo entrevistado pelo Saitama de Smoke, dizendo que isso era muito estranho, mas que ele achava que isso era uma dádiva, pois ele era um órfão que havia trabalhado muito, e aos seus 20 anos, ele simplesmente morreu de exaustão. E que depois disso, ele reencarnou em outro mundo, e se tornou um rei e cavaleiro de um reino por mais de um século, por muito tempo, por vários séculos. E depois conquistou o mundo demoníaco, disso caçando demônios por 200 anos. É tempo pra caramba, totalizando 300 anos no total. Então ele fica aliviado, pois ele não tem nem sequer uma memória daquele lugar. Então nosso Saitama se apresenta, perguntando se ele era Leão Dracônia Lionheart. Então o protagonista se pergunta se é vantajoso ou não ele revelar o fato dele também ter sido um terráqueo. E ele diz que um cavaleiro que viveu 300 anos em outro mundo não era muito melhor do que o cara que morreu aos 20 anos por trabalhar demais. Então realmente é muito mais legal você ser um cavaleiro que viveu por 300 anos. Então ele já adquire essa personalidade de rei, pedindo pro cara chamar ele de majestade, falando que ele é um plebeu. E o Saitama de óculos escuros já fica todo confuso. Mas ele entra na pilha, já que é muito importante recrutar esses caras que sobrevivem em portais. Então ele diz que, sim, claro, Vossa Majestade. O protagonista fala que ele entrou na onda. Também, um cara poderoso desses, se ele pedisse pra latir, eu acho que o cara latia. Então o protagonista se pergunta se ele é somente um cara gente boa, ou se o governo estava muito cauteloso com a relação à abordagem dos sobreviventes, já que o protagonista era um sobrevivente de portal. Então Saitama de Smoke procede, falando sobre o portal negro, quer dizer, no caso, o mundo da majestade, já tá todo cabreiro. E fala sobre o mundo do protagonista ter entrado em contato com os caçadores, e pergunta se ele realmente matou todos os demônios que estavam lá. E nossa majestade diz que sim. Então ele fala que ele foi responsável por matar todas as espécies malignas e que protegeu a honra dos seus cavaleiros, e que ele ordenava aquele rapaz ser o seu secretário temporário. E o cara já fica todo confuso sem entender nada, e diz que vai conceder o privilégio de registrar esse incidente glorioso, e com medo da vossa majestade, ele simplesmente concorda. E ele fica todo confuso, dizendo que era apenas uma dissonância cultural. Enfim, então o nosso protagonista, todo cheio de majestades, fala que não há regras de etiqueta para como vocês tratam a realeza aqui. Isso só significava que ele tava com fome. Então o nosso Saitama desesperado já abre o iPhone. Não patrocina a gente, vai tomar bip.
E ele fala assim que ele deve estar morrendo de fome, mas usa de outra forma, dizendo que vai pedir para preparar uma refeição agora mesmo. Então o protagonista pede para ele que ele conte sobre esse mundo. Isso na intenção dele descobrir se aconteceu alguma coisa com a Terra enquanto ele estava fora. E o Saitama já ajeita os óculos e fala que vai explicar para o protagonista que o pesadelo começou de repente. Isso foi há 30 anos atrás. E que portais começaram a aparecer ao redor do mundo todo. E de lá saíam demônios e monstros. E depois disso eles sempre estiveram em estado de emergência. E houveram muitas perdas. E assim eles perceberam que cada portal tem um tema e uma missão de conclusão. E que quando o portal é deixado de lado, ocorre uma quebra de dungeon. Ai, me lembra uma obra que não sei qual é. Deixa nos comentários. E os monstros acabam invadindo a Terra. Então alguém bate na porta e ele diz que acha que a comida ficou pronta. Nisso o protagonista tá refletindo que isso é um pouco diferente, já que os demônios invadiram aquele outro mundo como se fosse um mofo no teto depois de uma chuva forte, e que esse lugar tem portais e temas de missões. Ele conclui como se fosse um treinamento para humanos, e essa era uma forma de testá-los. Então o nosso carequinha volta, chamando ele de majestade, dizendo que a comida tá pronta. Então o protagonista nota que é um prato de caldo de ossos fervido por horas e coberto de sal, pimenta do reino e alguns quimites crocantes. Isso se chama Seunfungantang. Seunfung. Ó, é assim que fala, ó. E é famosa pelo seu caldo branco e leite. Tá no Google. E ele disse que quando ele era um trabalhador na Terra, essa comida aí que eu não consigo pronunciar, era como um alimento da alma pra ele. E que as pessoas são condenadas a gostar das comidas que sabem que preferem do que as comidas novas. Então o protagonista se força a engolir a saliva que se acumulou em sua boca e nega, dizendo que não é uma comida digna de uma majestade. E ele questiona o que é isso, Vossa Majestade, e que é conhecida como o alimento da alma dos plebeus. E nisso a gente chega no momento que ele estourou o vidro, chamando o cara de inseto, dizendo como ele ousava ousar o glorioso nome de Leonhard. E como ele se atrevia a servir um prato de um plebeu para um nobre, extremamente enfurecido, e pergunta pra ele se é assim que seu reino trata um nobre de outro reino. Então nos é mostrado que, além de ser a realeza do outro mundo, ele também é o representante da deusa, o guardião do santo graal e o dono da lâmina e da lança sagrada. E o nosso pratinho de ali no chão, todo derramado. E então ele pede pro careca sair, chamando ele de plebeu inferior. Então a gente vê uma listinha de quantos monstros o nosso proto derrotou. Então é dito que ele derrotou o Malus, o Lorde do Caos e dos 23 arquidemônios. E que ele é o arqui-inimigo dos demônios que eliminou milhões deles. A própria encarnação da história da Guerra dos 300 anos. E por fim, um regressor que costumava ser um terráqueo. Ele meio que coloca como se ele fosse um alienígena agora, mas acredito que ele ainda seja um humano, apesar de ter 300 anos de vida. E o que ele pensou depois de ter retornado para a Terra após 300 anos foi: isso aqui é só dedo no gritaria. Essas são frases dele mesmo. E tudo porque não há uma fé religiosa apropriada. E iluminar a mente dos plebeus é o dever da família real. E que, embora ele tivesse voltado para a Terra, ainda continuava sendo um rei. Então vemos nosso protinha comendo um bife que, meu amigo, ainda bem que eu já jantei. Então, a obra diz que isso aqui é um frango, mas isso aqui, convenhamos, né? Isso aqui com certeza é um bifezão monstro. Então aquele outro mano fica incrédulo, porque ele não aprovou nem o frango e nem o Yayamenyong. Eu não sei se pronunciei certo. E a garota complementa dizendo que ele felizmente aceitou alguma coisa. E foi uma bisteca tomada num vinho tinto de 1993. Meus amigos, eu salivei aqui. Então ele fala pra Hari ir primeiro. Ela fala que mesmo assim, provavelmente ele vai ter mais interesse nela. Disse até mesmo que ele a elogiou por ser corajosa. Então pelo menos expulsar ela, ele não vai. E ela já fica toda com medo já, porque o cara simplesmente é maluco. Então, entrando na sala, chamando ele de Vossa Majestade, ela diz que realmente sente muito por interromper enquanto ele está jantando. E ele, com um paninho em sua boca, pergunta se ela era aquela espadachim de antes. E pede pra ela se sentar. O que já deixa a garota toda alegre. Olha o sorriso de orelha a orelha. Então, dá pra ver pelas câmeras que ela fez um sinal verde, que é um joinha. Assim, pra tentar puxar um pouquinho de assunto, ela pergunta se a carne está de seu agrado. Diz que não é ruim, que pôde sentir a sinceridade e delicadeza do chefe. Ele tá inventando, ele tá metendo muito louco. Além disso, a razão dele estar sendo tão duro com eles não foi porque a comida era simples, mas sim por causa da atitude que vocês têm em relação a um rei. E quando se cumprimenta a realeza de uma nação estrangeira, ele deve ser tratado como tal. E pergunta se isso não estaria relacionado ao status da sua nação. E aqui ela já fica branca, em choque já, que morreu. A alma foi. E ela diz que sente muito, e que o respeitou
pela falta de conhecimento. Ele diz que então tá beleza. Enfim, seu nome não era Yan ou algo assim? E ela afirma, dizendo que sim, é Yan Yari. Nome bonitinho. Então nosso protagonista fala que ouviu muito falar sobre este mundo. E sobre os demônios também. E numa cara extremamente séria diz sobre aquelas criaturas perversas apareceram por aqui. E a Yan Yari confirma, dizendo que foi isso mesmo que aconteceu. E é mostrado que a Yari só tem uma missão, que é fazer com que ele entre para a Associação dos Caçadores. E diz que pelo menos precisa fazer com que ele se junte ao seu país. E ela fala dessa seguinte forma: se talvez Nossa Majestade nos dará a sua permissão real, o governo da Coreia do Sul cuidará de você a partir de agora. E assim é explicado que o motivo da guerra da inteligência do século 21 é procurar por sobreviventes. E não importa o quanto o apoio for prometido, você tem que impedi-los de se juntar a outros países. O protagonista diz que, enquanto ele estiver neste mundo, terá o dever de ir para o campo de batalha. E por ser um cavaleiro honrado, é apenas justo que ele deve lutar. E ela pergunta se ele gostaria de se afiliar à sua associação de caçadores. Só que antes de concluir, o protagonista fala que o rei não pode ser um soldado do exército da outra nação. E ele vai criar uma nova ordem de cavaleiros aqui neste mundo. E esse quadro aqui é muito bom, que ele tá muito determinado. Chega a brilhar os olhinhos dele. E a Yan não entende nada do que ele tá falando. E Yan só consegue acenar com a cabeça. Então ela vai e pergunta pro chefe dela o que os superiores disseram. E ele afirma, eles precisam dar qualquer apoio possível. E é ótimo o fato dele não querer ir para outro país ou para nenhuma das outras grandes guildas. E ela já fica toda exausta de pensar que a associação filiada ao governo precisará se curvar àquele cara. E diz que isso tudo é culpa daqueles desgraçados das grandes guildas, que ficam ostentando o seu dinheiro e poder. E ela tá realmente no ódio, ela tá chega pegando fogo, a menina. E o cara tá meio cabreiro de continuar o assunto. E ele fala a respeito de uma tal de Guilda Fênix, só que começa a tocar um alarme. Então ele pega o seu celular e diz que tem uma mensagem urgente, que está acontecendo uma quebra de dungeon na planície de Yunnan, que já deixa o cara todo preocupado, porque se acontecer uma quebra de dungeon numa área de agricultura, o elemento demoníaco vai paralisar toda a produção de alimentos. E a garota que ouviu ele mencionar a Guilda Fênix se pergunta se não é lá que existe o caçador de rank S, Li Wangxi, e diz que não tem como ele não ser capaz de derrotar um portal laranja. E o rapaz diz que tem certeza que aqueles infelizes têm um plano diferente, e que eles precisam ir rápido pra parar com isso. Xingando pra caramba a Guilda Fênix, ele tá no ódio, chega, estourou a porta. E o nosso protagonista acabou ouvindo por detrás da porta e conclui que eles aparentemente estão enrascados, e que se acontecer uma quebra de dungeon, o chão se infecta e as plantações não crescem. Então ele começa a emanar uma energia, e diz que, como esperado, esse lugar não tem aquilo. Então meio que alguém pergunta se ele está bem. E ele reconhece essa voz como Demera. Então a cena muda e vamos para aquela plantação, onde chega aquele rapaz e pergunta o que tá acontecendo com o caçador Li Wang e que merda que ele tava fazendo ali. Yang Wan pergunta se ele é da associação e vemos que esse aqui é um caçador rank S. Ele é simplesmente o mestre da Guilda Fênix, que eles estavam falando agora há pouco. Então eles o reconhecem como o gerente geral Kim e a novata Yan Yari, perguntando o que eles estão fazendo ali. E nisso o Kim já fica no ódio, porque ele percebeu que esse desgraçado deixou a dungeon quebrar de propósito, e que eles fizeram isso só porque eles não aceitaram os pedidos deles, falando que a Guilda Fênix vem continuamente pedindo por uma isenção de impostos pelos lucros dos portais, e que eles tiveram muito lucro dos subprodutos obtidos dos portais, tais como cristais mágicos e matérias de monstros, e queriam receber isenção do pagamento de impostos no valor de 1 trilhão. Isso aí é muita coisa, rapaziada. 1 trilhão é muito. E o que fica bravo por ele estar fazendo toda essa palhaçada, sendo que ele já tem um benefício muito grande pelo tamanho da guilda deles. Mas de pensar que eles fizeram isso só por conta de uma birrinha besta, já deixa ele no ódio, ó a cara dele de brabo. Então Yari vai até o caçador Li, falando que precisam fechar aquele portal, e que vão agora mesmo. E hoje vai fazer uma semana. E antes mesmo dela conseguir concluir, ele disse que já sabe, e fala que a autoridade do portal será leiloado e entregue para outro. Mas metendo o louco pra caramba, mentindo sem sentir, ele fala que não tem o que ele possa fazer, já que os membros da guilda dele estão machucados. E a gente vê o bando de salafrário dando risada. Ué, aquele ali não é o Sung de Wu, igualzinho. E que vai ser difícil fazer a raid desse estado.
Então ele diz que vão tentar fazer isso amanhã, só não sabe o que vai acontecer, deixando a Yari totalmente irritada, dizendo que eles não têm nenhum pingo de patriotismo, dizendo que ele sabe muito bem o que vai acontecer se as planícies de Yonan forem infectadas. E com uma cara de psicopata, ele pergunta, e daí? E ela o pergunta o porquê que ele tá sendo tão infantil. E ele fala que disse isso pra ela no projeto do ano passado, que nesse mundo, dinheiro e poder são a justiça. Então a gente consegue ouvir alguém falando que ele é muito superficial e antiquada. Então a nossa garotinha aí olha pra trás e vê Leon, a vossa majestade. Ela levou a sério esse negócio dele ser o rei. E ele, irritado, disse pra ela não citar o nome de um rei tão levianamente. E diz que ele só permite ela chamá-lo pelo seu título. Então Leon pergunta quem que é esse mano, porque ele parece com um ocidental. E antes mesmo dele concluir, o protagonista já manda ele pra calar a boca, dizendo como um rato ousa o dirigir a palavra. Meu amigo protagonista aqui botou medo até em quem não tem cu. E o cara também, devolvendo na cara de ódio, pergunta qual que é o problema desse maldito, pois ele é um dos 20 caçadores de Rank S do mundo e é o mestre de uma das 10 maiores guildas. E ser chamado de rato pra ele foi o fim da picada. E já começando a emanar uma chama em sua mão, pergunta se ele quer morrer. E a garota, toda preocupada, já manda o caçador parar com isso, e que ele é um sobrevivente. E quando ele escuta a palavra sobrevivente, o semblante dele já muda totalmente. Já fala assim: desculpe, eu fui rude, eu sou Lee Wan-sung da Guilda Fênix. Esse negócio de querer contratar os sobreviventes é forte mesmo, porque o cara tava com a expressão de que tava prontinho pra matar o protagonista, e agora ele já tá todo carinhoso, dizendo que ele talvez tenha vindo de um portal cinza. Só que ele já o interrompe dizendo que um rei não se repete, e já começa a falar com Kim, perguntando qual que é o problema, pois ele não conhece o detalhe dos portais. Então pediu pra ele um bom resumo, e que fica todo alegre, se perguntando se ele vai ajudar. Então Yan Yarin explica pra ele que é uma quebra de dungeon, e que quando uma quebra acontece, um monte de elementos demoníacos saem e infectam a terra, e que as plantações não crescem em terras infectadas, dizendo que as planícies de Yonan são um importante local de cultivo, e é por isso que a situação é tão séria, e que bem agora, nesse exato momento, a energia demoníaca do portal tá contaminando a terra. E ele pergunta a ela se há uma solução. E ela diz que a solução é purificar a infecção e concluir a dungeon o mais depressa possível. E que eles precisam se livrar da dungeon totalmente. Então ele diz que entendeu. E que uma terra infectada por um crescimento de portal era um problema, e pede para chamar o seu exército, e que amanhã, no momento em que o tempo limite para o ataque desses seres insignificantes acabar, este rei irá agir pessoalmente. Rapaz, aqui o cara vai mostrar com quantos pau faz uma canoa. E ela já fica toda alegre, perguntando se ele tá falando isso sério. E voltando a entrar na sua personalidade de majestade, ele diz que antes disso, o rei de uma nação estrangeira não pode realizar nenhuma atividade militar em outro território da forma que ele quer, e que ele primeiro precisaria de uma permissão do rei da nação. E ela, toda confusa, diz que acha que não precisa dessa permissão não, que tá tudo de boa. Só que ele acorda dizendo que para tudo existe regras e um procedimento legítimo, e como ele poderia se chamar de cavaleiro honrável quando não se cumpre as leis da sua nação. E pede para ela se apressar e mandar essa mensagem ao seu rei. E o caçador da Guilda Fênix fala que esse idiota ainda é pior que ele. No fim, a mensagem foi enviada. Então ela vai até a nossa majestade e diz que ela fez a preparação como ele quis que ela fizesse, mas pergunta pra ele como ele planeja usar isso, segurando uma boneca. E ele diz que sua preciosa terra está infectada e que precisam purificá-la. E ela, sem entender, pergunta como que uma boneca de palha iria ajudar na purificação. E diz que Leon pediu duas coisas. Uma delas foi uma boneca de palha. E ele vai em direção a algumas mulheres e se pergunta se foram elas que fizeram a boneca. E a Yarin diz que sim. Já a outra coisa era para que as pessoas que fizessem a boneca fossem mulheres que darão à luz. Então a gente vê um monte de mães ali que estão grávidas fazendo bonequinhas. E ele então conclui, dizendo para que elas mostrem as bonecas que fizeram. E foi assim que foi feita uma competição de bonecas. E ele começa a analisar as bonecas de palha. E com um olhar meio de confusão e desprezo, ele olha para uma boneca. Ele já diz que é impossível chamar aquela parada, aquele corpo metafísico estranho de boneco, explodindo o boneco, dizendo que isso era um fracasso.
Então ele faz isso com diversas bonecas, dizendo que isso era um fracasso. E até que ele fala de uma forma meio brava, dizendo que elas tinham dito que tinham dado à luz, chamando-as de idiota. Estourando todas as bonecas. As mulheres ficando bravas, chamando ele de estúpidos. Até a própria Yanyarin entrou nessa. E depois de tacar tantas bonecas fora, chamando-as de fracasso, a pessoa que chamou a atenção de Leon foi a 89ª mulher, uma idosa casada, que fez uma boneca incrível, sem ser reborn, e pergunta quantas crianças ela deu à luz. E a senhorinha responde que foi 12. Isso aí não tem Netflix, aí não vê dorama. E ele se curvando meio assustado, diz que essa é a origem da vida de verdadeiros patriotas. E que normalmente ele a enviaria a cavalheiros com medalhas e presentes. Porém, devido à situação, ele não pode fazer isso. Então ele pede perdão à senhora, segurando a sua mão. E a senhora fica toda contente, agradecendo por ter parado no meio das planícies para fazer boneca de palha. Então vemos o protagonista segurando a boneca. E ele a coloca sobre uma espécie de mesa, do lado de uma vela. E diz que as condições foram cumpridas, abrindo meio que um sistema, um portal, não sei, e retirando um cálice. Então começa a orar, dizendo para a mãe dessa terra fértil que o povo dessa terra está lhe oferecendo uma boneca da colheita e pede para que ela receba. E nisso vemos o cálice emanando uma aura pro céu. E essa energia faz com que o cálice se encha e praticamente comece a transbordar, deixando a Yarin toda surpresa e muito confusa, pois a taça estava se enchendo de água sozinha. E vemos que o sol está nascendo. E a taça tá ali, ó, transbordando água, juntamente a uma luz vermelha que está colorindo as nuvens, sendo o nascer do sol, pois o novo dia estava prestes a começar. Contudo, o sol que está nascendo hoje será um começo especial para este mundo. E enquanto todo esse ritual está acontecendo, gotas da água que estavam no cálice passam a entrar na boneca, fazendo com que a boneca se levante sozinha. E aparentemente o nosso prota invocou uma deusa naquela boneca, e ela o reconhece. Lionheart, minha criança. E ele é a saúde como a grande mãe da terra. Demera, deusa da vida e da fertilidade. E ela diz que já faz um bom tempo, fazendo assim com que uma divindade desça sobre a terra. Então o pessoal lá atrás não entende nada do que está acontecendo. E Demera pergunta ao protagonista se esse mundo também está sendo invadido pelo mal, pois a terra também está contaminada. E ele diz que sim, que existe uma espécie maligna nessa terra, e diz que não há nenhuma divindade ali. Porém, ele receia que esses porcos inferiores e vulgares possam macular seus olhos. E ela diz que a ignorância e a ganância não podem ser sempre julgadas como pecado, pois estas são as características naturais de um mortal. E ela pergunta o que o protagonista planeja fazer agora. Ele diz que não é difícil se misturar no meio dos espadachins, porém a autoridade de um conquistador é divina, e que ele vai garantir para que as autoridades possam ser iguais ali, e vai ensinar aos ignorantes e guiá-los pelo caminho certo, até que um novo panteão chegue a essa terra. E ela pergunta para ele se ele não tem algum pedido a fazer a ela, e ele pede a Demera. Então ele fala que os cidadãos livres dessa terra estão sofrendo por causa de uma energia maligna, e tem certeza que isso não é algo que você deseja fazer, mas pede por favor que ela recupere e purifique essa terra. E ela diz que ele é o líder do templo dela, o campeão dela, e que essa terra não faz parte do seu corpo, porém ela vai semear a sua divindade para que assim purifique essa terra, fazendo com que uma gota caia no solo. E então, tudo que andar nessa terra será seu aliado, fazendo uma imensa explosão onde caiu aquela gota dourada que chega a rachar os céus, deixando todo mundo impressionado e sem palavras. E ele manda eles observarem e aprenderem, pois eles são ignorantes, que não conseguem nem saber o que é se educar. E diz que a partir de agora, esse mundo é abençoado com uma divindade. E vemos assim trigos começarem a surgir daquela terra totalmente infértil. O fato dessa terra ser fértil ser uma prova de uma promessa eterna. Porém, existem ignorantes que não aceitam, né? Então o cara da guilda da Fênix fala pra eles não se enganarem, que plantações que surgem com magia são venenosas, e que tem certeza que eles sabem disso. Então o protagonista do ódio diz que essas plantações são abençoadas com divindade, e como ele se atrevia a julgá-las como venenosa. E ele, que já tá falando besteira demais, continua dizendo que essa boneca de palha é estúpida. Porém, antes mesmo dele finalizar, o protagonista, muito sério, diz que só perdoa a ignorância uma vez, para que ele não macule a deusa com a sua língua suja. E aqui o cara, meu amigo, Saki se borrou
inteiro. Tá ele ali, o Tadano, entrando no banheiro químico. E o cara já fica em choque, pois não acredita que isso tá acontecendo, já que os seus planos estão sendo arruinados por causa daquele maluco. E que ele não pode deixar isso acontecer. E que vai expor as suas mentiras descaradas. Ou ele fala que vai provar de alguma forma que isso é uma fraude. E ele chega no protagonista dizendo que eles ainda precisam de provas. E espera que ele coopere pelo bem das pessoas que vão consumir esse arroz. Não é trigo, eu achei que era trigo, mas é arroz. E diz que vai fazer ele ser uma fraude. Então ele fala pro protagonista que ele vai providenciar o avaliador, chamando um rapaz, que é da sua guilda, o que é muito suspeito. Então ele pede licença ao protagonista e começa a avaliar aquele arroz no chão. E já começa a ficar perplexo, e dizendo que não pode ser. O arroz é abençoado pela divindade Demera, a deusa da vida e da fertilidade. E até doenças de 3º grau são curadas com o consumo contínuo desse arroz. E ele fica em choque, pois o arroz era de rank raro, deixando todo mundo muito surpreso. E os malucos tiram uma panela no meio do nada e preparam aquele arroz. E o Kim, que experimentou, fica surpreso, pois a partir do momento que ele come, aparece uma janela do sistema. E simplesmente o buff do arroz é que ele aumenta a taxa de recuperação de estamina em 100 por minuto, aumenta a taxa de recuperação de mana em 50 por minuto e a duração é de 8 horas. Rapaziada, dá pra aumentar coisa legal aqui. E fica surpreso, pois o mero arroz é equivalente a um reforço que vale 3 milhões de WoW por garrafa. Ou seja, esse arroz aí tá price. Então a Yanyarin vai falar com o gerente, dizendo que tem uma notícia bombástica. Nisso o gerente fala pra ela terminar de mastigar pelo menos antes de falar. Então ela engole nas pressas e diz que ficou curiosa e acabou comendo um inseto da plantação. Enquanto ele faz uma cara de nojo, ela tá alegre com essa informação. Ele se pergunta, um inseto? E ela afirma que recebeu um buff depois de comer o inseto. Então os caras ficam muito confusos. Então ele se pergunta se essa bênção está realmente por toda a terra. E acredita que isso é um reforço grátis. E diz não ser estranho que todos os seres vivos também estejam abençoados. E o bando de maluco começa a caçar os insetos, dizendo pra eles pegarem o máximo que puderem. Sim, eles vão entrar num portal totalmente bufados. Dizendo que a motivação dos caçadores da associação aumentou. Nisso a Demera volta a falar com o protagonista, dizendo que parece que ela já cumpriu o dever que ela tinha ali. E que agora ela vai precisar voltar. Então o protagonista a agradece, e dizendo que nunca vai esquecer desse ato. E nem do amor divino que ela os concedeu. Mas antes mesmo de partir, vemos a aura da mão dela encostar na cabeça do protagonista, dizendo para que ele a permita dizer mais uma coisa. E diz para ele fazer questão de se alimentar. E vemos a aparência de Demera lá atrás da boneca. E Demera também é bonitona, hein? Caramba, essas deusas aí, minha Nossa Senhora. E assim, a boneca perde suas forças e cai. Nisso, a Yan vai perguntar pro protagonista o que era aquilo. Mas antes mesmo dela concluir, ele diz que isso é poder divino, perguntando se nesse mundo não existe algum tipo de Deus. E ela diz que não tem certeza. Então o protagonista diz que um mundo e uma vida adequada são feitas com poder divino. E que o melhor que eles podem é manter isso em mente. E agora que os soldados estão cheios, eles vão entrar no portal. Nisso, um rapaz pergunta ao líder da guilda se vai ficar tudo bem, pois nesse ritmo, o plano deles vai por água abaixo. Então ele não tá muito tranquilo não. Ele fala que aquele sobrevivente desgraçado destruiu tudo, se perguntando de onde que ele veio. E que se não fosse por ele, o governo não teria uma escolha de não atender o pedido deles. E queria que ele morresse naquele portal. Então ele tem uma ideia, dizendo que isso não é uma ideia ruim, o fato dele morrer dentro daquela dungeon. E já o capanga ali todo confuso se pergunta se o mestre da guilda tá batendo bem da cabeça. Ele diz pro cara não se preocupar e que esse portal de alguma forma já foi atacado. E ele acha que a única pessoa com poder ali é Yanyarin, pois ela é uma rank A. E que aquele miserável do protagonista é só provavelmente um suporte que conjura bênçãos. E aposta que ele é um lixo no combate. Ou seja, eles com certeza irão fracassar. Pois dentro do portal há um monstro que não pode ser derrotado por meios normais. Nisso vemos uma notificação do sistema, dizendo que a quebra de dungeon está começando. E que existe um risco severo de morte. E que todos os seres vivos do portal agora possuem um limite de tempo. E olha a cara desse psicópata.
Então vemos o nosso protagonista e seu grupinho entrando no portal. Então aparentemente alguém explicou pro Prota que na maioria das vezes os portais são fechados quando a missão é concluída ou quando eles derrotam o boss, o que parece animar o protagonista. Então vemos alguns esqueletos no chão. E ele fala que disseram pra ele que tentaram concluir a dungeon antes, mas parece que tem muito mais monstros do que ele havia pensado. Já a Yari fala que isso é uma das características das dungeons, fazendo o Prota se perguntar, características? E ela diz que sim, que normalmente nas dungeons os números de monstros vão diminuindo enquanto você os derrota. Só que no caso de esqueletos, zumbis e demônios, eles continuam ressurgindo enquanto você não derrota o boss. E o protagonista diz que entendeu, que isso significa que as coisas só vão acabar quando eles derrotarem o chefão. E a Yari fala que é provavelmente isso, e que talvez o boss seja um necromante que controla os esqueletos. E enquanto ele fala mais alguma coisa, aparece na sua frente uma notificação do sistema, dizendo que a quebra de dungeon começou, e que o tempo restante deles é de 3 horas. Então eles começam a sentir uma pressão imensa. E o Quindim é nome de todos. E o Quindim chama o chefe da Guilda Fênix de desgraçado, pois ele deveria ter avisado o monstro que eles vão enfrentar. Então nos aparece um cavaleiro negro mandando uma chama azul com um exército imenso de esqueletos, dizendo que aquele era o cavaleiro comandante Dullahan, e que o tempo restante para derrotar ele era de 2 horas e 58 minutos. E o exército já fica em choque, falando que tem esqueleto pra caralho. E o outro já pergunta se pode distribuir as poções. E o que parece que tá controlando as tropas fala pra ele focar nas pessoas de rank superior. E já pergunta pro tal de Mashik quantos arqueiros e magos tem lá do outro lado. E o garoto, já com o olho parecendo um Sans, fala que tá vendo 30 arqueiros e 2 magos. O haki da observação do moleque tá como? Calibrado. Então o Kim já começa a passar a ordem pros seus guerreiros, falando pra aqueles que têm a habilidade de atirador de elite cuidarem dos monstros de longo alcance primeiro, e quem tiver escudo pra impedir o avanço dos inimigos. Então o esqueletão do Nether já parte por ataque. E mesmo com Kim defendendo usando seu escudo, ele já sente o baque, dizendo que eles são mais fortes do que ele havia pensado, e que portais laranjas são realmente diferentes. Porém, eles não são tão difíceis de lidar para um tanque rank B como ele, já virando para dar uma marretada na cabeça do esqueleto. E depois de cacetar o puro osso, ele olha para trás e nota que eles já estão conjurando um feitiço. E diz que, apesar de serem meros esqueletos, eles têm uns feitiços avançados, e que ele precisa chamar a atenção deles. Nisso, o puro osso já lança magia na direção dele, e apesar de uma grande explosão, ele diz que tá tudo bem, e que foi só um arranhão, falando que o equipamento dele é caro. No entanto, o Cavaleiro Negro já aparece na frente dele, e acho que ele se cagou de medo, pois olha como esse monstro é assustador. E antes mesmo que ele percebesse, ele já toma um ataque que arremessa ele pra muito longe. E com essa força toda, ainda bem que pegou no escudo. Então Yari nota que o gerente tomou uma porrada, já ficando toda preocupada. E vemos que nosso protinho tá ali de braço cruzado, vendo todo mundo tomando uma surra. E a figurante fala que eles precisam salvar o gerente, e se deveriam pedir reforço. E a Yari fala que precisam ajudar eles logo. E vemos então o cavaleiro amassando todo mundo do exército, fazendo os caras se perguntar como ele consegue mexer aquela espada tão grande de uma forma tão rápida, gritando pra que parem ele logo, deixando a Yari meio sem opção, que já vira pra nossa majestade, se lembrando que ele foi capaz de derrotar o arquidemônio. Então se vira perguntando pra vossa majestade se ele poderia ajudá-los, por favor. E o Leon, com meio que uma cara de tacho, fala com uma cara de bravo que o rei nunca se juntaria a uma luta tão pequena como essa, deixando a Yari muito confusa. E ele fala para eles procurarem um jeito de construir sua honra, e que não pode acreditar que eles tentariam forçar ele a ajudar numa luta contra esses ossos podres, dizendo que isso também é rude para a deusa, e que ele não consegue mais se forçar a ver isso. E a Yari, com uma expressão de muito confuso, se pergunta que diabos que ele tá falando. E a figurante, já sem esperança, pergunta pra gerente assistente o que eles vão fazer. Mas logo ela se recompõe e fala que não tem tempo a perder, já que esse homem não tem nenhuma intenção de ajudá-los. E que parece que ele só tá ligando pra aquele cavaleiro Dullahan, falando que eles precisam cuidar dele primeiro, dizendo que é ela que vai cuidar do boss. E para o restante dos guerreiros, que eles ajudem os seus aliados e o gerente Kim, partindo em disparada em direção ao Dullahan. Nisso ela pisa em cima da cabeça de um dos esqueletos, se impulsionando para dar um ataque no cavaleiro. Porém o Dullahan bloqueia usando a sua espada, e ela diz que precisa fazer o que for necessário para afastar ele do exército.
Mas nesse momento a cabeça dele se aproxima muito do rosto dela, deixando ela muito confusa. E aparentemente ele jogou a cabeça dele pra inibir a visão dela, enquanto ele armava um soco para desferir no meio da Yari. E ela até tenta usar sua espada para bloquear o impacto, só que ela foi arremessada longe. E quando ela ia contar a vitória que conseguiu separar ele do exército, ele já aparece extremamente rápido em sua frente. Mas nesse momento ela pede desculpa, dizendo que o alcance das habilidades dela é um pouco grande demais. E vemos uma grande explosão. E enquanto ela mudava sua postura dizendo que o ataque provavelmente acabaria com ele, ele consegue bloquear o ataque usando o dorso da espada. E logo em seguida se prepara para atacar a mocinha. E quando o ataque estava prestes a acertar ela, ouvimos alguém aplaudindo, dizendo que era impressionante. Aplaudindo a habilidade de espada exótica que usava apenas uma mão. Falando que tem certeza que ele já foi um cavaleiro nobre em algum momento. Pedindo permissão para se desculpar. Dizendo que ele confundiu o grande cavaleiro como apenas um Hellis morto-vivo. E fala pro Dullahan que ele, o rei de Leonhart, lhe daria o direito de o desafiar, deixando a Yari, que já tava ali no chão, muito confusa. E enquanto ele caminha em direção ao Dullahan, diz que não há mais necessidade de baixas, e que eles terminariam essa luta com o nobre duelo entre dois cavaleiros. Isso deixando a Yari, o Ki e até o esqueleto muito confuso, pensando que não existia chance disso funcionar. Só que pra surpresa de todo mundo, funcionou. Então o cavaleiro já desceu do seu cavalo, e vemos nosso Protinha pegando a sua espada sagrada. E o Prota diz que tem certeza que ele usa empunhadura dupla, e que isso não seria uma batalha de verdade se ele usasse apenas uma das suas mãos. E a Yari então tenta intervir, falando que ele é um Dullahan, e que ele não vai morrer a menos que ele corte a cabeça dele. Só que o Prota manda um "e daí?", se perguntando se isso é realmente importante. E ela diz que é sim, se perguntando como eu seria capaz de derrotar ele sem o decapitar. Ele diz que não importa, e o que decide a vitória é a honra do cavaleiro. E então os dois se encaram, e ele fala que o primeiro cavaleiro da deusa, da luz e da justiça, o arquiduque de Dragônia e o rei de Leonhart convoca este honrado cavaleiro para o duelo. Então o Dullahan começando a empunhar a espada com as duas mãos. Nisso ele parte disparado em direção ao protagonista, se preparando para desferir um golpe de cima. Nisso vemos na maior tranquilidade do mundo o protagonista parando a espada, sem sequer parecer fazer esforço, jogando a espada pro lado, deixando o Dullahan meio em choque. Então ele encosta a espada dele e diz: primeira vez. Então o Dullahan recua, se preparando para atacar novamente. Em uma velocidade extrema, ele já tá de novo do lado do protagonista, assustando a Yari, dizendo que ele não seria capaz de bloquear algo assim, e já tenta alertar a Vossa Majestade. Só que ele diz que os passos dele são muito leves, então de uma forma que nem nós espectadores conseguimos ver direito, ele consegue se esquivar do ataque, sem sofrer nenhum dano, estourando tudo. E o que é que nem a gente se pergunta o que aconteceu, se eles foram capazes de ver aquilo, e como que ele não foi atingido. E a Yari fica toda maravilhada, dizendo que isso é incrível. E quem pergunta pra ela se ela foi capaz de ver. E aparentemente, Yari era a única que realmente entendia o que estava acontecendo na batalha. E ela fala que ele mudou o equilíbrio do peso da guarda no momento em que o ataque tocou a lâmina. E além disso, ele conseguiu fazer um corte transversal. Cê é louco, o Prota é absurdo. Eu nem vi tudo isso, mas caramba. E ela diz que ninguém sequer tentaria fazer algo assim. Até que ele encosta de novo no Dullahan e fala segunda vez, falando pro Dullahan entrar rápido em posição de combate. E a Yari conclui que isso só foi possível porque ele é um cavaleiro muito poderoso. Então vemos o que aparentemente é os pensamentos do Dullahan. E bom, já fazia um tempo que ele foi tratado como cavaleiro e foi chamado para um duelo. E diz que qualquer um pensaria que é só um truque para evitar situações difíceis, pois isso faz com que o cavaleiro tenha que descer do cavalo. Mas diz que isso é uma besteira, pois ele possui uma postura digna e um olhar de veterano que já tinha experienciado diversas e milhares de batalhas. E que a íris de seus olhos brilhavam em busca de honra e excelência. Nisso, Prota diz que vai tentar parar esse golpe. Oh, modéstia. Parando o golpe completamente. Nisso, encostando no Dullahan pela terceira vez. E numa pose bem séria, ele para e pergunta se ele vai continuar. Cê é louco, esse Prota tem muita aura. Então voltamos aos pensamentos do Dullahan, dizendo que ele é o ápice do cavaleiro honrável, um rei dos cavaleiros que deve ser desafiado e reverenciado, e que não quer usar os seus poderes de necromancia, que ele quer lutar contra esse homem quantas
quantas vezes ele puder, e como um cavaleiro, sem a necromancia, apenas usando a sua lâmina contra ele, assim como quando ele costumava duelar com cavaleiros famosos, como quando ainda andava pelo mundo com honra, assim como ele já havia esquecido como fazer. Então vemos a espada sendo arremessada para longe, com o Prota dizendo que essa já é a 10ª vez, dizendo que a esgrima dele está ficando ainda mais precisa, se perguntando se por acaso ele lembrou das memórias da vida passada. Então ele dá um grunhido que parece confirmar. E vemos que no pensamento dele ele diz que o protagonista é um honrável cavaleiro, que ele devolveu os gloriosos dias do passado. Então o Prota pergunta se ele pretende continuar um cavaleiro, com o bicho grunhindo de novo. Acho que ele confirmou. E vemos então que ele pega a cabeça que estava na mão do outro esqueleto e se prepara para entregar ao protagonista. Nisso Dullahan pensa por quanto tempo ele esteve fazendo por quanto tempo ele continuou lutando sem honra, e que se ele pudesse acabar com essa maldição daquele jeito, não haveria alegria maior, entregando a sua cabeça ao protagonista. E cara, que cena incrível. Essa cena aqui me deixou boquiaberto demais. E aparentemente não foi só eu que fiquei impressionado, porque o protagonista fala que isso é incrível, e que ficou admirado pelo Dullahan ter recuperado a sua honra, dizendo que vai orar por ele. E ele diz que se houver um Deus em que ele acredita, ele espera que esse Deus dê um descanso para a sua alma, e que se não, ele irá orar para que a deusa lhe guie até o fim do jardim, e que espera encontrar ele algum dia, no salão de banquete dos deuses. Que haja luz. E vemos uma luz dourada maravilhosa iluminando tudo. E enquanto a luz deteriora a máscara, conseguimos até ver um pouco do rosto do cavaleiro. E como último pensamento, ele diz que a glória permaneça com Leon Dragonia Leonhardt. Cara, que cena absurda, cara. Meu, que cena maravilhosa. Ai, esse mão é muito bom. Então vemos a rapaziada já fora do portal. Então Yari fala que ele realmente cumpriu sua promessa. E o Kim diz que ele realmente terminou tudo com aquele duelo. E ela se pergunta o que era aquela luz, e diz que acha que ouviu ele dizendo que haja luz. Ele mandou o Lumos ali. E o que diz que talvez tenha sido aquele tal poder divino que ele estava falando, e que deve ter sido por isso que o morto-vivo desapareceu depois do duelo. E ela diz então que ele deveria ter usado aquela habilidade mais cedo, só que ele a interrompe, falando que se ele usasse a habilidade, aquele cavaleiro honrável teria encontrado seu fim apenas como um necromante. E diz que um cavaleiro vive pela honra, e que a honra vem de suas ações, e as ações vêm da força de vontade, e que o Dullahan recebeu o que merecia como um cavaleiro nobre. Mas então ele muda de assunto dizendo que vai pegar os seus espólios, deixando a Yari confusa. Só que ele fala que aonde tem batalha, tem espólios, e o que é achado não é roubado. E aparentemente ele achou um orbe e a espada do cavaleiro necromante. E o que notou que aquilo parecia ter muita mana. E enquanto o Kim já tava falando que aquele orbe seria vendido por muito dinheiro, o protagonista já diz que isso é um lixo, largando um soco e destruindo completamente o orbe. E ele deixou aquele orbe totalmente em pedaços, deixando quem tava ali na volta totalmente deprê. Mas ele diz que esse tipo de item só trazem caos. E com isso, o portal de Yonan havia sido concluído. Bom, e aparentemente eles já estão num quarto de hotel. E vemos que a Yanhari tá carregando aqueles carrinhos de aeromoça, levando umas parte taça de vinho, e o que seria um banquetão. E vemos a cara de cansado da coitada, parece que ela trabalhou uns 20 dias seguidos, sem folga. E diz que já faz 4 dias desde que Leão veio para a Terra, e que foi pouco tempo, porém aconteceu muita coisa, e que ela tava cansadíssima. Primeiro teve um pequeno problema por causa dos impostos. Aparentemente quando você faz uma dungeon, você tem que pagar impostos sobre os prêmios que você retirou. Ele já chega falando como ela usava cobrar impostos de um rei de outra nação. Ela disse que ele pode pagar apenas com as pedras de mana, só que ele diz que um rei não conta suas moedas, e se pergunta por que eles estão discutindo assuntos que deveriam ser resolvidos pelas pessoas abaixo dele. E ela simplesmente desiste de cobrar ele sobre impostos, dizendo que esse não é o trabalho dela. E ela fala que também ganharam novos seguidores porque o poder divino foi introduzido na Terra. Então vemos um velho perguntando como eles deveriam pagar o dízimo. E o protagonista fala que é 19 trilhões, para eles pagarem 90% das suas colheitas como dízimo, chamando isso de generosidade. Então o velho fica desacreditado, se perguntando por que de tantos impostos quanto os custos de vida são muito caros, dizendo que 90% seria muita coisa. Então o protagonista diz que, como um seguidor da deusa, por que eles ficariam preocupados em ficar com fome, e que bem-estar, custo de vida, alimentação serão providenciados pela guilda dele. Então e aí Ari explica sobre o arroz abençoado, que ele tem um valor insano de aplicação, e os velhos não entendem. Porém aparentemente a cada 80 quilos de arroz é um valor de 150 milhões. Deixando os velhos totalmente em choque. E os velhos ficam desacreditados, pois é tudo isso por apenas um saco de arroz. Alegre, pois teriam muito mesmo tendo que pagar 90% no dízimo. E gritam aleluia
e glória. Então Yari diz que o maior problema foi a casa de Leon, que assim que ele chega numa casa de hotel, ele pergunta se eles estão no meio do campo de batalha, e como ela podia conceder um lugar que não tenha uma única obra de arte. E ela diz que ele exigiu furiosamente uma cama luxuosa, serventes que sempre estivessem de prontidão e uma obra de arte que pudesse admirar a qualquer momento. E vemos a coitada ligando tarde da noite pra alguém, e é dito que a Yari teve que procurar por hotéis 5 estrelas até as 2 horas da manhã, só pra alugar uma suíte. E vemos a Yari ajoelhada no chão pedindo perdão à nossa majestade, pois eles se comprometeram a ter uma pintura e uma peça de cerâmica no quarto. Porém, aparentemente não tinha. Então quem ficou de peça de cerâmica foi Yari. E ela pede pro protagonista dormir. E voltamos ao presente momento. Ela bate na porta da vossa majestade. E ele pede para que ela entre. E ela pergunta se ele tá se sentindo bem. E ele diz que sim. Então ela fala que é hora do café da manhã. E vemos o protagonista todo gigachedezinho. Olha esse abdômen trincado, tomando um vinho no café da manhã. E ele pergunta a ela se ela já comeu. E ela diz que ainda não. Então ele fala que ela poderia comer enquanto pode, e pra não pular as refeições. E ela vendo que ele tá tomando um copo de vinho essas horas, fala que tudo bem. Então nos é mostrado um banquete de café da manhã do protagonista. Ela diz que isso parecia muito bom, dizendo que vai comer um sanduíche ou algo do tipo mais tarde. Ele pede pra ela se sentar, e ela já fica toda corada, se perguntando se ele ia dividir aquela comida com ele. E ela fica toda felizinha, só que ele pergunta o que ela tá fazendo, e ela não entende. E ele muito sério diz que perguntou o que ela estava fazendo ao invés de garantir que essas costelas estejam seguras para comer. E ela já fica muito confusa, pois achou que ele iria dividir a comida com ela. Só que de uma forma muito assustadora ele pergunta em que tipo de país os reis e os plebeus comem juntos. E aqui ela já guivou. Então aparentemente eles saem de carro, e vemos alguém dizendo que a Associação de Caçadores decidiu prover suporte financeiro e auxílio moradia, e que não vai ser tão bom quanto um palácio, mas que eles garantiam que ele estaria confortável. Então ele diz que não pode exigir muito como um convidado, e que deixará o cuidado com eles. Então Yari vai perguntar pra ele sobre a distribuição dos espólios, só que ele fala pra ela cuidar disso ela mesma. Porém ele gostou da capa, então pediu pra deixar isso com ele. Ela simplesmente aceita, até que eles chegaram nesse hotel. E ela fala que esse é o lugar perto da Associação de Caçadores, e que tem um heliporto em cima, então é bem conveniente, dizendo pra ele que isso não era tão ruim. Então ele olha uma obra de arte e não entende o que é. Nem eu entendi, parece um monte de papel higiênico empilhado. Então na entrada do hotel, vemos que tem alguém esperando pelos dois, e confirma-se que ela é assistente da associação, Yari. E ela já fica meio cabreira, pois isso deveria ser segredo. E ela pergunta quem que é aquele mano, e ele diz que, por coincidência, acabou encontrando eles, de uma forma bem falsa. Olha esse sorrisinho de quem tá mentindo. E ele fala que ele é do grupo Dojang, e é o diretor do Comida do Futuro do Dojang, o Park Jae-chan. Então ela nos explica que o grupo Dojang é um dos 3 maiores grupos de monopolistas dentro da nação, e o diretor de um grupo desses estava esperando por eles. E vemos esse sorriso perverso do Park. E ele já direciona pro nosso protagonista, perguntando se ele é o famoso sobrevivente, quando estende a sua mão para cumprimentá-lo. E a Yari já fica brava, pois ela sabia que eles estavam lá somente para falar com o protagonista. Então o Park diz que é um prazer conhecer o Leon Dragonia Leonhardt. E ele muito sério fala que um Harris comerciante queria um aperto de mão. Então a Yari fala que este é o lugar que a associação vai providenciar a sua majestade pelo período de 1 ano, e que a associação vai cuidar do aluguel e das contas, por isso que ele não precisa se preocupar. E também que tem serviço de quarto e camareiras lá, então ele pode usar esses serviços à vontade. E ela fala que isso é um alívio, e que as informações sobre os sobreviventes são ultra secretas, e em uma situação onde as intenções do Park Jae-chan eram desconhecidas, foi um alívio para Yari que o Leon ignorou o diretor Park aquela hora, e se perguntou por que ele viria para vê-lo. Então o protagonista diz que só existe uma coisa que um comerciante iria querer, e ele provavelmente está apenas atrás de lucros. E ela pergunta, por que lucro? E ele fala sobre o arroz, e ela se pergunta se é por conta do arroz abençoado nas planícies de Yunnan, e que devido à urgência da situação, o controle sobre as informações não foi tão bom, e que o streamer gravou toda a cena. E a associação pediu para que ele deletasse o vídeo. Então a Yari olha no celular e aparentemente ele postou de novo. E ela não tá com uma carinha de muitos amigos não. E se pergunta se ele era o Farmer Mr. Park. Então vemos que quem tá assistindo o vídeo também é o Park. Tá um pouco descontente com ter tomado um fora do protagonista. O protagonista ali, tomar um fora ali dói. Ali dói. Então ele pergunta para um doutor se ele tem certeza que os efeitos do arroz são reais. E ele confirma que tem certeza. E se pergunta se ele tem alguma garantia que também vai funcionar em humanos, já que funcionaram nos ratos. E aparentemente ele não tem muita certeza. Então aparece uma mulher de cabelo Chanel chamando o diretor, dizendo que para obter mais informações sobre o arroz, eles foram conhecer o dono do campo de arroz. Porém, aparentemente,
um cachorro que estava quase à beira da morte se recuperou do nada. E as pessoas com inflamações crônicas e sinusite se sentiram melhor imediatamente após consumir o arroz. E todos os tipos de doença no vilarejo, sendo leves ou severas, foram curadas depois que as pessoas comeram esse arroz. Ele diz que eles não têm nenhuma informação sobre os testes de humanos, mas que os efeitos basicamente já foram provados, compreendendo que o arroz realmente funciona. Mas ele já fica no ódio contra o protagonista, dizendo que ele é um miserável, se perguntando como ele ousava chamar o diretor do grupo Dong Jong de Hellis comerciante. E a mulher já fala que eles devem de qualquer maneira conseguir aquele arroz, porque o poder dele é sem limites. E o cara diz que sabe, que ele vai se encontrar com o protagonista de novo, mas já dá um tapaço na mesa, se perguntando como ele atrevia a o desprezar. E se ele se acha tudo isso só por causa daquele arroz, falando que ele mexeu com o inimigo errado, que ele é um sobrevivente degenerado. E fala que ele é igualzinho aos outros sobreviventes, pois aqueles idiotas pensam que o mundo em que eles vivem é o melhor de todos, dizendo também que ele vai dominar ele usando um choque cultural, reforçando que ele é um degenerado. Então nos é dito que após retornar à Terra, Leon definiu 3 objetivos, e meus amigos, esse quadro aqui não pode ser mostrado na internet não, cara. Que o primeiro objetivo dele era espalhar a fé e a divindade, pois existem muitos deuses e seguidores na Terra, mas o que realmente importa é que o poder divino não existe, e que um deus deveria abraçar a fé e abençoar o mundo, mas ao invés disso, os humanos estão adoecendo e as terras estão ficando contaminadas. Então, para se usar o poder divino, uma nova fé é necessária. Portanto, é preciso que mais pessoas acreditem na nova divindade. Já o segundo objetivo é reformar os Cavaleiros Templários, pois neste mundo não existe uma organização de guerreiros que use poder divino. E se o Guardião do Santo Graal, Rei de Leonhardt, é considerado um semideus, então os Cavaleiros Templários seriam os santos. E ele diz que eles são cavaleiros de Deus, que usam o poder divino para trazer terror aos malignos. E como terceiro objetivo, todo o mal que prospera nessas terras, recuperar o poder divino e erguer os Cavaleiros Templários. E fala que tem um motivo para espalhar a fé, além de manter o equilíbrio e a ordem dentro do panteão para erguer os Cavaleiros Templários. Talvez seja esperar demais querer Cavaleiros Templários em um lugar como este, mas isso não importava, ele só tem que cumprir o seu dever. Então alguém já chama ele de Vossa Majestade, e a gente já sabe quem é, né? É Yan Yari, dizendo que alguém requisitou oficialmente uma reunião com ele. E ele fala que não há razão para não ouvi-los, já que eles se submeteram a procedimentos formais. Então chegam 3 pessoas para falar com o protagonista. Então o mano já chega agradecendo pelo protagonista ter permitido que essa reunião aconteça, o chamando de Vossa Majestade. Ele já fica meio pensativo e encara totalmente o cara. E ele fala que só tá se curvando pra esse idiota pelo bem dos negócios. E ele prossegue dizendo que trouxe um pequeno presente dessa vez, uma baita de uma maletona de ferro, pedindo que ele por favor aceite. E ele pensa que ele vai realmente ficar surpreso quando ver o que é aquilo, e que é um item luxuoso de alto rank que um degenerado jamais sonharia em ver. E ele não poderá voltar atrás assim que experimentar. E com a cara de dodói na cabeça, ele fala que vai fazer o protagonista implorar para que ele se torne seu gerente. Então o protagonista diz, muito bem, já que você se esforçou tanto, ele aceita. E o cara fica em dúvida. Como assim ele aceitou? Qual é dessa atitude? É como se ele tivesse me fazendo um favor de aceitar. Por dentro ele tá só ódio, mas por fora ele tá com um sorrisinho. Eu tô alegre. Então ele se pergunta por que o protagonista não dá uma olhadinha primeiro pra ver o que é, pra que ele tenha certeza que vai gostar. Ele fala que não. Ele se desaponta um pouco e fala que não tem que explicar a etiqueta pra ele. E pede pra Yan Yari abrir. E ela só fala sim, Vossa Majestade. E vai em direção ao presente. E assim que ela toca o presente, ele se abre. E ela fica toda surpresa, porque essas são as armas elites do grupo dele. E que ele poderia escolher a qual mais o agradava. E a Yan Yari pergunta se todas são itens de rank únicos feitos pelos mestres artesãos do grupo dele. E ele diz que sim, que são a nata da nata dos itens de rank único. E ele ouviu que de agora em diante, ele atuará como um caçador. Então as armas serão de grande ajuda para ele. E a Yan Yari se pergunta se ele simplesmente vai dar essas armas de rank único do grupo Dong Jung de uma forma tão simplória assim. E falando que esse tipo de arma nem o dinheiro pode comprar. E que ela só viu essas coisas por vídeos no YouTube, quando ainda era estudante. Então o protagonista pergunta onde supostamente ele deveria usar essas armas de baixo nível. E tanto o cara quanto a Yari ficam brancos. E ele já se pergunta, baixo nível? E a Yari já complementa dizendo confusa, como assim baixo nível? E assim ele pergunta como seria possível fazer uma boa espada sem a aura das estrelas ou a bênção divina. Se perguntando se eles só usam armas para caçar bestas. E o cara já suando frio
pergunta do que diabos que ele tá falando. E se ele quer que ele seque a espada igual ele se seca pimentas do sol, ou se reze por elas. Então o protagonista pergunta se ele tá sendo um comerciante desonesto. E ele nega desesperadamente, dizendo que é só um mal entendido. Então o protagonista fala que os vendedores são obrigados a mostrar seus itens aonde quer que vão, dizendo que essas armas só são boas o suficiente para matar galinhas e vacas, mas ele vai dar uma chance. Assim, sacando a sua espada digníssima, meu Deus, olha esse cara sacando a espada lá, ele, olha que faz a frase ficou estranha. E o cara fica todo confuso, se perguntando se ele tá puxando uma espada no meio do ar, e se era uma espada antiga, e já fica com a cara de psicopata, se perguntando se isso era tudo que ele tinha, e que ele verdadeiramente estava subestimando demais as armas dele, e chamando ele de desgraçado. Ele fala que gostaria de ver o que a espada do protagonista pode fazer. Vixe. E chama a gerente Yayari, que toma um sustinho. E ele pergunta se ela gostaria de testar alguma dessas armas. E ela, desacreditada que isso tá acontecendo com ela, se pergunta, eu? E ela olha pro protagonista que acena com a cabeça. Então ela vai lá e escolhe uma arma, dizendo que a arma que ela admirou por 4 anos. A espada do mestre artesão Park Sheol, chamada Amanhecer. E ela diz que conseguia sentir o poder, que realmente parece que ela absorveu a energia solar desse especial do portal por 10 dias, se perguntando se ela poderia mesmo usar aquilo. E o protagonista, só pra irritar o cara, pergunta por que ela precisaria de permissão só pra balançar um brinquedo por aí. E realmente funciona, o cara chama o protagonista de maldito. Então, ela vai testar a lâmina sobre a lâmina do protagonista. E ela se prepara, concentra uma chama na espada, e assim que ela a golpeia, a espada simplesmente se quebra, deixando todo mundo incrédulo. E o protagonista fala que é pior do que ele pensou, que foi uma perca de tempo, dizendo que vai encurtar o tempo da reunião, falando que ele só tem 3 minutos. E o cara aqui já morreu por dentro, dá pra ver até a alminha dele voando, se perguntando se Amanhecer realmente quebrou, e que aquela era a arma mais forte do grupo do Jong, dizendo que isso era impossível. Então ele fala que ele gostaria de pentear os grãos de arroz, deixando o protagonista confuso. E o Park fala que eles vão pagar, óbvio, dizendo que de acordo com os cálculos, é dito que ele vale em torno de 180 bilhões de won. E pra si mesmo ele fala que é claro que eles valem bem mais que isso, porque nunca que grãos de arroz que curaram até câncer valeriam tão pouco, mas que não tem como esse idiota saber o valor de 180 bilhões de won, e que ele iria enlouquecer assim que ele explicasse o quanto isso vale. Então o protagonista responde numa voz serena se ele está querendo comprar o arroz dele com dinheiro. Assim o Park acha que fisgou o protagonista, dizendo que pegou ele. Vixe. Falando que era isso mesmo, que é claro que tem que assinar um contrato, dizendo que o grupo do Jong terá monopólio sobre tudo, e se ele quiser, ele pode subir um pouco o valor. Só que o protagonista já chama ele de comerciante imbecil, falando como ele ousava insultar a divindade. E cara, olha esse quadro aqui, meu, se esse cara não se cagou tudo que tinha pra se cagar, eu não sei o que aconteceu, porque meus amigos, uma encarada dessa aqui, eu chorava pra debaixo do braço da minha mãe rapidinho. E aqui o Park trancou que não passava nem sinal de Wi-Fi, se perguntando se ia morrer. Cê é louco, só a intimidação do protagonista faz com que o leão parta pra devorar o comerciante maluco. E o protagonista chama ele de estúpido, falando que ele tinha acabado de confessar os seus pecados. E o cara já cai de joelhos no chão, dizendo que ele realmente não sabe onde errou. Já tá todos tremendo, chega a tá chorando o bichinho, coitado. Então o protagonista pergunta o quão ignorante e incivilizado ele conseguia ser, pois a colheita da qual ele está falando foi criada nas terras abençoadas da querida deusa Demera, e ela deu essa bênção como uma recompensa para os fazendeiros que suam a camisa trabalhando nos campos. E isso não é algo que possa ser comprado com dinheiro, e que só é preciso um coração agradecido e fé como pagamento. E conclui, chamando ele de criatura inferior, que só busca lucros e enganar os outros. O cara tá com tanto medo que tá até escorrendo catarro no nariz dele. E o protagonista diz que vai perguntar a ele, porque ele quer tantos produtos divinos de uma deusa na qual ele nem sequer acredita, deixando o Park totalmente frustrado, já que seus planos de negócio não deram muito certo. E a Yari pergunta se tá tudo bem deixar aquele maluco sair desse jeito, e que sabe que ele é só um comerciante do ponto de vista do protagonista, mas que ele ainda tem uma grande influência. E o protagonista diz que nem vale a pena se preocupar com isso, pois ele não é o tipo de pessoa que é afetada por alguém vulgar como ele. E mudando de assunto, ele pergunta se o que ele pediu ficou pronto, e ela diz que a associação ligou. E aparentemente o que ele pediu tem a ver com o teste. E ela pergunta se ele também vai estar realizando o teste. E diz que se esse for o caso, as coisas vão ser muito mais fáceis. E ele já fica incrédulo, dizendo que isso era um absurdo, se perguntando se ela quer que o rei faça um Hellis teste. E ela fica muito confusa, sem entender o motivo dele ter pedido aquilo, já que ele não quer fazer o teste. E se perguntou então o porquê que ele queria ir. E ele diz em um tom soberbo que é só pra procurar soldados úteis, e que queria testá-los. E ela diz que isso é impossível.
Então ele já manda ela fazer isso se tornar possível. E a gente vê a coitadinha chorando, sabendo que esse protagonista dá muito trabalho. Então aparentemente a gente tá nesse tal local de teste. E vemos que alguém reconhece o gerente, o Kim. E ele é um caçador não afiliado Rank D, chamado Godae-sung. E o senhorzinho cumprimenta dizendo que aposta que ele só tá lá pra fazer o reteste. E aparentemente esse maluco aí não deve ter passado muitas vezes, porque ele já reconheceu aqui como se fosse quase um irmão. E diz também que ele com certeza se esforça bastante. Só que o cara já meio desacreditado que vai conseguir passar, dá uma risadinha. Então o senhor pergunta como que tá indo esse ano. E se pergunta se ele acha que o rank dele vai subir mais dessa vez. E o cara simplesmente fala que vai dar o seu melhor. E o velho já chama o moleque pro time dele. E é dito que até aqueles que não têm talento alcançam pelo menos o rank C. Mas ele já tá preso no rank D faz 10 anos. E o senhor continua dizendo que ele é bom e dedicado no seu trabalho. E aposta que ele vai se tornar um verdadeiro ace bem rápido. Ele diz que o pessoal pode chamar isso de trabalho braçal. Mas estar no time de mineração não é algo tão ruim assim. Ele disse que isso é verdade, já que ele esteve lá por 10 anos. Mas ele quer continuar tentando mais um pouco. Ele aparentemente tá bem determinado pra isso. E que se não fosse pelo dinheiro das raids, ia ser difícil até mesmo pagar os juros. Mas ele não pode desistir, porque isso é pela sua família. E diz que precisa no mínimo alcançar o rank C, para deixar de ser um peso morto. Então o velho já se assusta, porque ele aparentemente notou um estrangeiro. Eu não preciso nem dizer quem que é um estrangeiro, né? E o velho acha que ele é simplesmente um funcionário estrangeiro, mas que ele aparentava ser da realeza. E olha esse cara, meu Deus do céu, o Gojo tá correndo perigos. Então o velho já vai até ele, chamando de garoto, mandando um how are you, achando que ele é um gringão. E o nosso protagonista já vira muito sério, perguntando com quem ele acha que ele tava falando, chamando o velhão de plebeu. E o velho não entende nada, dá até pra ver a alminha dele saindo ali. E o cara no fundo fica espantado com o que aconteceu. E o velho acha que ele simplesmente aprendeu coreano de um jeito estranho. E o moleque ainda em choque concorda. E o prota dá aquela encaradinha que faz o cara trancar tudo. Essa trancada foi tão forte que o cara entrou em quarentena. E o velho nota que o maluco tá se tremendo e pergunta o que foi que aconteceu. E se ele tava com alguma dor de barriga. Só que enquanto isso o cara não entende o que aconteceu, porque ele não tava conseguindo respirar. E é como se tivesse algo pressionando ele. E bom, é o protagonista pressionando ele contra a parede. Então interrompendo, o número 57, que é esse maluco aí, é chamado por uma moça. E ela pede pra que ele vá pra sala de entrevista. Prontinho pra fugir dessa dor de barriga, ele vai sem nem pensar. A mulher pergunta se ele tá bem. Ele diz que ele só tá um pouco nervoso. Então o protagonista diz que não foi lá só pra procurar pessoas fortes, mas mesmo assim, não tem nenhum maluco que possa ser um soldado. E que isso era uma pena. E que em primeiro lugar, as únicas pessoas que vêm para esse teste são caçadores de rank baixo, ou que despertaram recentemente. E aí, o nosso Leon Dragonia, número 77, foi chamado para a sala de entrevista número 9. E referente aos soldados, ele aceita, pois ele não pode esperar grandes coisas logo do início. E assim ele entra na sala de entrevista. E vemos que tem outras 3 pessoas lá dentro. Então o cara confirma que ele é o número 77, o Leão Dragonia. E ele que simplesmente manda o cara chamar ele de majestade, chamando ele de plebeu. E o cara que já tá se cagando, chama ele de vossa majestade. Então prosseguindo, ele pede para que o protagonista estenda sua mão sobre o aparelho de medição para que ele pudesse realizar o teste. E assim ele encara o aparelho. Mas antes mesmo de realizar o teste, ele chama o cara de estúpido, que fica muito confuso, se perguntando por quê. E ele grita dizendo que como um plebeu tentava ousar testar a honra de um cavaleiro. E o cara tenta se explicar, só dizendo que eles fazem o teste e eles usam o dispositivo. Só que o protagonista já acorda, dizendo que somente cavaleiros honorários e deuses podem medir o poder de um cavaleiro. E como aquela Hellis Máquina ousava tentar testar a honra de um cavaleiro. Então o cara se pergunta o porquê que ele tava ali. Ele disse que só veio procurar por soldados úteis, mas que até mesmo os juízes de lá eram horríveis, dizendo que ele não gostou de ninguém. E se pergunta qual que é o próximo teste. Então o cara, sem ter muito o que fazer, fala que tem um teste que eles fazem em um portal. E o protagonista aceita, pois as verdadeiras habilidades só são mostradas através de treinamento em situações reais. E diz que vai dar uma olhada. Então vemos alguém perguntando se a pessoa se sentiu tonto ou algo parecido. E que tem alguns que se sentem enjoados quando passam pelo portal. E vemos que esse é o portal de Seul. E nos é dito que portais que já foram concluídos normalmente são fechados, mas alguns poucos continuam abertos para situações como essa. E bom, esse é um exemplo de portal que se manteve aberto, o portal de Seul. E vemos que tem um instrutor tentando guiar o pessoal. Olha, coitadinho lá no fundo gritando. Então vemos aquele mano lá, dizendo que as avaliações desse ano não são muito diferentes das do ano passado, e que ele precisa ir bem para conseguir resultados melhores. Então vemos alguns novatos ali, surpresos por ver como que um portal se parece por dentro. E vemos uma arqueira com cosplay do uniforme de Shingeki, se perguntando se aquele lugar não era muito popular e famoso. E só vemos o mano mandando ela desligar o celular. E o cara já fica meio cabreiro, porque ele percebeu que aqueles dois são novatos. Sem contar que tem um velhão do lado dele, dizendo que o ar ali era muito melhor. Ele
nota que o senhor já tá na casa do se ele erguer o braço, Deus puxa. E diz que acha que todos são rank D ou C. Até que ele olha pra trás e nota um estrangeiro que ele viu na recepção. Nosso protagonista saindo muito de cachete com esse terninho e esse óculos escuro aí. E o cara diz que, considerando a sua idade, ele provavelmente é um novato também. Falando que, tirando aquele senhor, só tem novatos. E ele se pergunta se vai ficar tudo bem. Então ele fala pra eles se apresentarem antes de definir suas posições. E ele diz que ele é Golden Sung. E esse é seu 10º ano como um caçador. E que ele é um guerreiro. E que a posição principal dele é de causador de dano de curto alcance. Então o rapaz se apresenta, dizendo que é Shen Taeon. E ele despertou esse ano. E que ele usava uma lança e um escudo. Já a garota é a irmã dele, Shineon. Se eu estiver falando nome errado, eu peço desculpas. E que ela usava principalmente adagas, mas que esteve aprendendo a usar arco e flecha. Então ele realmente percebe que eles são novatos, que nem descobriram suas armas principais ainda. Ele pergunta pra eles se eles já chegaram a ir num centro de treinamento. E eles, todos orgulhosos, dizem que frequentaram por 3 meses. E aqui o cara já givou, dizendo que agora ele tem certeza que eles são novatos. E ele vira pro senhor perguntando o que ele era. E ele diz que ele é seu 15º ano. E que o nome dele é O Gangtae. E que a arma dele era uma manopla. E que ele despertou há um tempo, mas recentemente foi demitido. E que o cara que já suou rios fala que ele tem pouca experiência comparado à sua idade. E que além disso, a arma dele é uma manopla. E assim vai ser difícil de compensar a distância que uma espada ou uma lança pode cobrir. Então ele vira pro protagonista, se perguntando se ele é estrangeiro, se ele sabia falar coreano. E ele bota a mão no queixo e pensa, e a melhor resposta possível, ele diz que ele não luta. E o cara que não acredita no que acabou de ouvir pergunta como é que é. E o protagonista complementa dizendo que não pode usar uma espada feita para caçar dragões para matar uma galinha. E o cara se pergunta onde que ele aprendeu a falar coreano, acreditando que ele tava totalmente ferrado. Aparentemente a gente vê o cara explicando o teste pro protagonista, dizendo que nesse teste você só precisa caçar 50 kobolds. Só que às vezes aparecem alguns gnolls pelo campo, então caso ele ache que está ficando muito perigoso, ele vai interferir, dizendo pra eles não se preocuparem e só focarem em mostrar suas habilidades. E o cara se pergunta se vai ficar tudo bem nesse teste, pois pouco tempo atrás ele questionou o protagonista se ele não havia trago nenhuma arma. E a garota, já chamando ele de bonitão, perguntou se ele quer pegar uma arma dela emprestada, questionando se ele quer tentar usar arco e flecha, se perguntando se ele sabe manusear. E ele já pega o arco perguntando a ela se ele quer que um rei use isso. E ela afirma, dizendo que ele pode devolver assim que terminar de usar. Então ele fica irritado e diz que um cavaleiro não usa armas de longo alcance feitas para um covarde. E arremessa o arco no chão, deixando todo mundo com cara de paisagem muito confuso. E ela gritando pelo seu arco. E o cara fica muito em dúvida do que o protagonista tá fazendo. E ele diz que nesse ritmo talvez eles falhem no teste. Então aparentemente ele que tá liderando o grupo. E diz pro pessoal que ele conhece um lugar, perguntando se eles querem ir caçar por lá. E o cara diz que, bom, como ele é o mais experiente, eles vão seguir ele. E o velho também concorda. E o mano fala que tinha avistado um povoado no final do terreno, e acha que pode ter vários deles lá. E ele diz que não é uma boa ideia eles irem para um povoado quando o grupo é tão pequeno, e que é quase impossível achar uma saída uma vez que eles estiverem cercados. E ele fala que eles vão caçar kobolds que vivem nas cavernas, que eles vão colocar fogo na grama e nas folhas perto para jogar a fumaça para dentro da caverna. E assim que eles vão conseguir matar os kobolds lá de dentro de uma forma mais fácil. E todo mundo já fica impressionado, já que ele realmente era uma pessoa experiente. E ele, meio sem graça, diz que não é nada, e pensa que isso não é algo para poder se orgulhar, pois ele estudou todo tipo de tutorial e métodos da Raid, sonhando que um dia ele entraria em um portal de rank alto. Mas o único portal que ele entrou foi esse. É, mano, são 10 anos entrando no mesmo portal. Se o cara não virou speedrunner disso aqui, eu não sei o que ele tá fazendo de errado. E o bichinho todo determinado fala que dessa vez ele precisa ser promovido, se perguntando por mais quanto tempo ele vai continuar preso no rank D. E assim o mano já fica se tremendo, pois ele notou kobolds bem na frente deles. E vemos que são 3. E que bicho feio. Vemos que eles são tipo uns cachorros de touca, armadura. É um negócio feio mesmo. E aumentou já a quantidade. Já vemos que tem 4 partindo pra cima deles. E ele ordena que o garoto da lança e do escudo use o escudo pra se proteger, enquanto o cachorro kobold feio demais parte pra dar um ataque. E ele consegue se defender muito bem, dizendo que os bichos são burros, e diz que vai ser fácil bloquear eles se eles vierem em linha reta. Mas o moleque parece que tava contando vitória muito cedo, e a irmã avisa que na frente dele tem outro monstro partindo pra atacar. E vemos que ele foi atacado, só que aparentemente a lâmina perfurou o pescoço do bicho. E assim o cara fala pra ele não baixar a guarda, pois mesmo que eles possam ser fracos, eles ainda são muito rápidos. Então a mina já tá dando uma de sniper
sempre tá só acertando na cabeça dos bichos. E cê é louco, ó, o vovô cacetando os bichos na porrada. E o cara nota que pelo menos tá dando certo e que só falta mais alguns. E pra eles continuarem atacando. Até que eles conseguem derrotar todos. E ele diz que foi um bom trabalho. E o cara já fica todo cabisbaixo dizendo que ele cometeu erros. Então o cara que é afundado no elo mais baixo por 10 anos diz que tava tudo bem, já que essa era a sua primeira vez. Dizendo que a garota também havia matado 2 e que ninguém saiu machucado graças ao vovô. Dizendo que eles mandaram bem. E o cara já fica um pouco mais alegre, dizendo que dessa vez ele vai conseguir. E que ele tinha ficado nervoso no começo. Só que o grupo não era tão ruim assim, exceto por uma pessoa. E vemos nosso protagonista analisando aquela batalha. E ele chama o nosso protagonista de estrangeiro, perguntando por que ele não fez nada enquanto eles lutavam. E perguntaram pro instrutor se tava tudo bem, ele só ficar assistindo de fundo. E o cara meio sem jeito disse que vai levar isso em consideração quando for avaliar. Então pra eles não se preocuparem. E a garota já tá puta com o protagonista, segurando o arco dela na mão. Então meio que o cara que se tornou líder diz que eles vão adentrar um pouco na floresta, porque logo eles vão chegar na caverna. E assim aparentemente eles chegaram lá. Eles chegam com um monte de palha na mão, porque o plano deles é atear fogo como eu tinha dito antes. E assim eles espalham grama e feno e não sei o que frente da caverna. Então o moleque já tira um bique do bolso e antes mesmo de botar fogo em tudo, o protagonista pergunta se ele realmente acha que esse é o melhor que ele pode fazer. O cara fica em dúvida, perguntando que tipo de pergunta é essa, pois ele era o único que não tava ajudando em nada. E o protagonista diz que só perguntou se esse é o melhor que ele consegue fazer, pra não fazer ele repetir isso de novo. Então o maluco fala que já usou esse método 3 vezes e teve sucesso em todas elas, e que a prova era baseada na experiência. Então o protagonista corta, dizendo que como ele pode depender de experiência quando é tão pouca, deixando o cara muito irritado. E ele não tá nem aí pro protagonista, dizendo que era mais novo que ele, usando a seguinte frase: experiência é a minha bunda, enquanto ateia fogo naquela palha toda. Ele fala pro pessoal se reunir em volta, pois os kobolds iam sair de lá de dentro logo. Então todo mundo se coloca em posição de combate, e o moleque repara que eles estão vindo. Então esses bichos feios saem correndo em direção a eles. E a garota dá um sinal de agora e começa a disparar flechas. Então eles arremessam pedras, atiram flechas, se preparam para atacar. Então o maluco diz que sabia que o método dele não estava errado. E diz que isso era ótimo, porque assim eles seriam capazes de se livrar de todos eles. Então ele diz que se eles conseguirem matar um monte de kobolds ali e matarem alguns gnolls nas planícies, ele será capaz de... E ele é interrompido por um rugido assustador, deixando ele totalmente em choque. Então ele vê um monstro saindo pelas árvores, notando que aquele é um Gnoll Capitão. Ali ele percebeu que fodeu, porque o Gnoll Capitão é o boss do portal da estação de Seul, que ele estava acima do rank C. Pergunta por que esse monstro tinha que aparecer logo agora. Então a garota chama pelo líder, que tá meio em choque. Então para tentar recompor o líder, ela fala que ela e o irmão dela iriam lutar contra a vontade de assistir o próximo vídeo. Rapaziada, essa obra aqui promete muito. Eu quero aqui muitos comentários e muitos likes, muito tudo nesse vídeo pra gente trazer a continuação, porque eu também quero ver o que vai se desenrolar dessa história. Bom, eu espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!